Olá, ouvintes! Estamos de volta ao Divã das Pretas. Nesse episódio, nós vamos falar sobre aquilombar-se. É urgente, a ânsia de estar com os nossos. Então, senta, respira e fala. Hoje, estamos aqui eu, Adriana Martins, Rejane Olá! e Luciana. Oi, pessoal. Então, vamos introduzir nosso tema. Aquilombar-se é urgente ou não? Rejane. É urgente e necessário. Eu trouxe aqui a definição de aquilombar-se. Eu peguei no Google, Gosto mas disso. eu peguei vou. Também pegou? Isso aí é o que. Ah, é então isso. fala você. Não, a minha é bem A minha simples, também, tá? direta e reta. Ah, Aquilombar, reunir-se em quilombo. Aí vem também dar aspecto de quilombo. A definição que apareceu para mim aqui pela IA do Google é aquilombamento, refere-se ao ato de se reunir ou formar um quilombo, tanto em sentido literal quanto figurado, representando resistência, preservação de identidade e busca por autonomia. É um conceito que evoca a ideia de comunidade, ancestralidade e luta por direitos, especialmente no contexto afro-brasileiro. estar com os nossos. É sobre isso. Estarmos entre os nossos, né? Num lugar um tanto quanto confortável, um tanto quanto necessário e importante. A gente precisa também. Eu não sou da área de história, tudo mais, mas acho que a gente precisa contextualizar um pouco, né? Que a ideia de quilombo, especialmente aqui no Brasil, veio dessa ideia mesmo de escravos ou pessoas escravizadas, né? Fugindo ou libertos da situação de escravidão, buscavam um lugar comum para eles se unir, né, e formar ali aquela comunidade, aquele quilombo. Sim. Então, e aí por isso, hoje, né, é uma palavra que está muito popular, todo mundo fala, né? Aquilombamento é Sim. quase que quando tem aquelas palavrinhas que viram moda, todo mundo usa para tudo, às vezes até sem sentido. Sim. Eu acho que às vezes o aquilombamento até entra um pouco nisso. Mas a gente, então assim, contextualizando, é nesse sentido, né? Historicamente, isso era o aquilombamento. E hoje a gente vem nessa busca ancestral, né? De estar com os nossos, de procurar nos conectar, né? Uma questão que durante muito tempo nos foi tirado, né? Estar entre nós, poder ser quem a gente é. Sim. Profundo, hein, Adriana? Tô aqui agora sem saber o que falar depois disso. Mas gostei. Parece até que leu no livro. Não li. É só para descontrair, porque esse tema, ele é... Quando a gente estava fazendo a reunião, né, sábado, sobre os temas, né, que a gente iria trazer para os próximos episódios, e aí nós temos uma listinha e passa por uma triagem. E aí, quando falamos desse tema, aí foi... Ao mesmo tempo, todas falaram, é pesado, né? Esse tema é bem interessante, é pesado por conta disso que quando teve a etapa da escravidão, que os fugitivos, os negros fugitivos e os que já Livres. livres, libertos, ia falar bonitos, eles precisaram se resguardar, né, e se unir para tentar sobreviver. E aí a gente vê que hoje isso não mudou muito, mas o que me parece às vezes é que a gente luta para tentar se aquilombar, para tentar nos fortalecer, mas sempre algo impede, sempre acontece algo que tenta, de certa forma, fazer com que a gente não consiga isso. Tem várias frentes, né, que tentam de certa forma, fazer com que isso
prossiga, que a gente consiga sair do lugar que a gente se encontra, mas sempre tem algo que faz com que a gente volte 10 passos, 20 passos. E aí isso é um pouco cansativo. Essa questão de aquilombar, eu estava refletindo de uns tempos para cá, que a gente parece que fica nadando contra a correnteza às vezes, né, por conta dessa situação de não conseguir seguir. Mas eu pensei também sobre aquilombar. Quando a gente consegue transpor essa situação, né, de impedimento, digamos assim, é tudo também muito árduo, né? Muito difícil. Vou dar um exemplo assim de questão de casas de entretenimento ou bares ou restaurantes, locais de pessoas negras que com todo o custo, né, toda a dificuldade, consegue ir lá montar o espaço, tentar trazer o povo negro, mas vai chegando um determinado momento, parece que vai perdendo as forças, né? Parece que aquilo ali, quando não é frequentado por outro tipo de público, por conta de poder aquisitivo, né? Porque aí vem toda aquela situação de gastos, que uma pessoa precisa ter um capital para manter aquilo de pé. E aí eu fiquei muito pensativa quanto a isso. Quantos impedimentos e quantas situações acontecem para a gente conseguir nos manter em pé, ou seja, um estabelecimento, enfim, e conseguir se aquilombar. Eu não sei se eu fugi muito assim Não, nem um do pouco. que a gente queria propor, mas é porque assim, começa a dar uma viajada que eu fico assim, cara, que situação, como que a gente conseguiria mudar essa situação? Me pergunto e não tenho resposta na maioria das vezes, mas aí eu volto a. Será que por questões somente financeiras que a gente esbarra somente nisso? Será que tem outras questões por trás que a gente sabe que tem? Que tem. Porque chega um determinado momento que eu já fui a alguns locais criados por pessoas pretas que parece, eu não estou ali nos bastidores para saber, mas o que aparenta é que quando começa a acontecer essa situação de sufocamento, acredito que financeiro ou por outras questões, aí eles precisam pedir ajuda, auxílio para o outro público. É porque Sim. o capital, de certa forma, não está nas nossas mãos, né? Não, nunca Então, esteve. assim, né? Exatamente. Então, querendo ou não, em muitas das situações, a gente precisa se reportar, né? Pedir auxílio de quem está com capital. E é uma questão, assim, né? Que tem gente que fala que agora o problema do mundo é o identitarismo. Então, assim, nem todo mundo que tem o capital nas mãos está preocupado com o identitarismo. Então, assim, o Sim. problema no mundo não é identitarismo, assim, mas eles não estão preocupados com isso, então não querem saber. Mesmo porque a segregação, a miséria, né, o separatismo, ele beneficia o capitalismo, né? Propaga isso. E para eles isso é interessante, né? Enquanto tiver gente na miserabilidade, né? Que possa fazer com que o capital permaneça nas mãos de quem hoje De já onde sempre tem, teve. para eles é manutenção do que está posto, né? Manutenção Não sei de se eu fugi. privilégio? Não sei se eu fugi. Mas assim, quando você fala de eles são obrigados, porque é isso, né? A gente está tentando se aquilombar para que a gente consiga chegar nesse patamar de ter o capital nas mãos, né? Uhum. E talvez a nossa percepção, e eu acho que isso pode ser uma questão ancestral que a gente tem, de compartilhamento, sabe? Eu acho Sim. que a gente tem um pouco disso Na que vem veia. de África, que vem de África. É. Porque assim, se você parar para pensar
na filosofia, por exemplo, das religiões de matriz africana, nada se desperdiça. Tudo isso é se mesmo. divide. E é a Tudo comunidade. se aproveita. Exatamente. E a comunidade é um por todos, É todos por comunidade. um. Então a gente tem isso. Então, assim, eu acho que, na essência, assim, né, obviamente o capitalismo domina. Mas quando a gente, em sua maioria, né, todo mundo, né? Nós somos plurais, mas muitas pessoas, quando crescem, né, pensam na coletividade. O que eu posso fazer para melhorar a vida de quem é igual a mim? Pelo menos Sim. eu acho que eu penso dessa forma. Sim. Eu acho que muitas pessoas aqui, Rejane principalmente, que sempre o trabalho dela é sempre voltado para a questão étnica, racial, e isso é muito legal, assim, né? Você tá sempre pensando, independente de se isso vai dar certo ou não, né? A gente sempre tá trabalhando para dar certo, mas sempre trabalhando nesse propósito. Tem muita gente legal fazendo esse tipo de trabalho, né? Porque, infelizmente, não alcança, muitas vezes. Eu tô aqui ouvindo vocês. E podem continuar falando, que eu fico ouvindo por horas. Não, por Não, favor. mas interage. Precisamos da sua perspectiva. Não, porque, pra mim, Eu acho que você vai ter vários exemplos. eu tenho alguns exemplos, porque é isso. Acho que é a primeira vez que eu senti necessidade de falar sobre as situações que eu vivia, né? Que eu já vivenciei, principalmente em eventos. De me sentir a única e de ser ignorada, de ser tratada como se não estivesse no espaço. A primeira vez que eu senti necessidade de falar isso, eu levei para terapia. Minha terapeuta é uma mulher preta. E aí eu falei para ela, cara, eu queria muito levar isso para as redes sociais e falar. E naquele momento eu ainda não tinha essa estrutura e essa base que eu tenho hoje de aquilombamento sem ter esse nome especificamente. Mas eu não tinha. Eu só tinha ela. Ela e a minha irmã. Que eram as duas mulheres pretas próximas a mim, com consciência racial. E aí eu levei para ela e falei, como que eu levo isso pro mundo? Como que eu consigo externar algo que me incomoda? Porque eu nunca li, eu não tive uma leitura, eu não fui letrada sobre isso. E aí ela virou para mim e falou para mim assim, você já sofreu? Falei, já. Você tem história? Eu tenho. Aí ela, e a sua experiência não é o suficiente para você compartilhar? Aí naquele momento eu falei assim, então, mas e aí se me questionarem? Porque vão me questionar sobre os livros que eu não li, sobre as histórias que eu não sei, sobre conhecer figuras representativas importantíssimas. E naquela época eu não tinha isso. Eu só tinha ela e a minha irmã, literalmente, que me rodeavam. E aí ela virou para mim e falou, experimenta. E naquele momento, acho que assim, meio que simultaneamente, aconteceram várias coisas dentro do mercado de eventos que me fizeram procurar uma amiga que tinha passado por uma situação de racismo. E aí eu cacei outra amiga para ter uma troca. E aí eu fui construindo essa relação. Eu fiquei por 3 anos fazendo uma live semanal com profissionais pretos do mercado de eventos. E aí, aos poucos, eu fui formando essa relação, criando esse entorno onde eu conseguia ter com quem contar. Mas é isso. Dentro do nosso quilombo de eventos que a gente tem hoje, né? A gente ainda bate em alguns limites, como esse especificamente, que é o donos de espaços de eventos. A gente não tem. Não temos. A gente hoje tem para curtir. Sim. Enfim, começamos a ter. E eles ainda não são 100% nossos. Não. Porque normalmente, para eles existirem, o dono que teve a ideia, e eu falo por experiência porque eu tô passando por isso e vocês sabem disso, o dono que teve a ideia é uma pessoa preta. Mas o investimento financeiro não consegue ser nosso. Porque a gente não tem esse poder aquisitivo. Vocês falaram isso. O dinheiro não está na nossa mão. Não é da nossa mão que as coisas surgem. E aí, esse é o grande embate que a gente tem o tempo inteiro. Eu acho que para existir, para coexistir, em alguns momentos a gente precisa permitir que eles adentrem nosso espaço. Mas eu sou a pessoa mais revoltada porque eu não acho isso justo. Eu também não. Eu não acho isso justo. Porque não é justo. Mas aí é que tá. Não é justo mesmo. Não é justo mesmo. Mas a gente vê a galera
preta, jovem, né? Principalmente jovem, e às vezes quando tem uma possibilidade de mudar de vida ou ascender socialmente, muitas vezes está preocupado com bens que passam, sabe? A gente vê gente... Enfim, cada um faz o que quer, tá? Da vida. Cada um gasta o dinheiro com o que quer. Investe aonde quer. Mas assim, né? A gente vê gente gastando muito dinheiro num tênis, sabe? Um telefone. Trocando de celular todo ano. Mas eu li sobre isso. Não, enquanto... Não, expõe. Expõe. por favor. Enquanto poderia estar investindo num sítio, sabe? Sim. Assim, Algo mais palpável, eu vi né? eu vi Mais um certo. vídeo na internet de um jogador de futebol que começou a ganhar muito dinheiro num time famoso e aí comprou um carro top. Aí chegou na casa de outro jogador e aí falou, poxa, comprei tal carro, muito top. O carro, não me lembro o nome que eu não entendo de carro. E aí o jogador falou assim, pô, vai embora daqui da minha casa agora, o outro, né? O que não tinha comprado. Aí ele, pô, por quê? Que não sei o quê. Não, vai embora, só devolve esse carro, só volta aqui quando você tiver devolvido esse carro. E aí o cara não entendeu e ficou chateado com aquilo, foi embora, depois ficou pensando. E aí devolveu o carro. Enfim, devolveu o carro e aí voltou lá na casa do outro jogador e falou, poxa, devolvi o carro e tal. Aí ele falou assim, que bom, poxa, como tá a casa dos seus pais? Assim, você tá gastando dinheiro com um Algo carro supérfluo. top, mas como seus pais estão vivendo? Sabe? Então é isso, né? O seu futuro amanhã também, porque você vai parar de Exato. jogar Imagina futebol, se você vai se lesiona. vai envelhecer, você vai se lesionar, não que a gente deseje Não, isso. de jeito nenhum. Não, mas a idade chega pra todo mundo. Exato! Então, Você assim- vai sobreviver como? De carro? Então, às vezes, o aquilombamento também é isso também, Sim. de ter alguém chegar pra você e falar, amigo, talvez Não é por aí, né? seja necessário você seguir um outro caminho. Uhum. Eu te ajudo se você precisar. Sim. Né? Então, por que que muitas vezes, quando a gente... Eu cresci em comunidade, eu morei em comunidade por quase 30 anos da minha vida. E a relação que a gente tem ali em comunidade, né, nas favelas do Rio de Janeiro, especialmente, é diferente. Porque todo mundo se ajuda, Sim. né? Mas sem essa consciência, mas ajuda. Ninguém sabe que aquilo ali é um aquilombamento. Sim. Sabe? Mas essa ideia de vizinha, me dá uma xícara de café, vizinha, tem uma manteiga aí, Cesta básica um mesmo. ovo pra me ajudar a fazer um bolo, uma coisa Sim, simples, sim. sabe? E tem isso que às vezes a gente sai, né? Quando a gente experimenta a mobilidade social, a gente não vê. Porque são vizinhos que não se falam, Não, mal nem se bom cumprimentam. Sim. Sabe? Então, assim, e é isso, porque eu vim pensando sobre isso e me remeteu muito à questão mesmo ancestral que a gente tem, sabe? E que é quando a gente está. E que os escravizados viveram aqui, né? Porque a gente libertou esse país. E para a gente libertar esse país, a gente precisou se unir. A gente precisou se aquilombar. Sim. E é isso. Então, pra gente se libertar, Tem né? que se unir. A gente precisa se unir. Precisa. E Tão difícil. o que eu vou falar tem a ver, e tô aguardando você expor o que você tem para expor, mas eu, ao mesmo tempo, também parece, posso estar enganada, ou então, enfim, tô viajando, mas às vezes parece também que essa questão de aquilombar, de quilombo, ele tá se perdendo no meio dos negros. É a moda, né? É quando aquela coisa vira moda e perde sentido. Exato, Não em nesse- algumas situações. Sim. Porque parece que assim. Aí a gente volta pro nosso episódio piloto do tokenismo, né? Do único preto em determinados lugares. Porque a Adri acabou de falar no sentido de, eu vivi 30 anos em comunidade, e aí quando a gente adquire mobilidade social, quando a gente também se afasta um pouco daquele território que a gente viveu até determinada idade, nós vamos ter várias outras experiências que, se a gente não tiver uma base
forte, se não foi passado de geração para geração determinados conceitos, acho que aquilo vai se perdendo, se esvaindo, sabe? E aí, como tudo vira moda, acho que essa questão de aquilomba, pra que eu vou me juntar com fulano e ciclano se eu posso aqui progredir mais, ganhar mais, viver melhor, não sei o quê. Ou não, né? Ou Ou só eu vou me juntar pra eu não ser o deslocado, né? Aí temos várias vertentes, né? Realmente, que aí também tem aquela situação que eu vou ser o único diferente. não posso, né, sair do Sim. grupinho. Mas sobre aquilombar e quilombo, em algumas situações eu me pego pensando nesse sentido de você se afastar muito da sua base, do que você viveu, meio que passa uma borracha, e aí você começa a ter várias outras experiências, e aí aquilo vai ficando para trás. Que eu acho que é o que está ultimamente faltando para a gente conseguir romper algumas fronteiras, algumas situações. Porque se lá atrás, na época da escravidão, se a quilombar foi a ferramenta utilizada para conseguir Sobreviver. libertar Sim. e sobreviver, agora não tá diferente. Não. Mas agora a gente tem, assim, acho que muito mais. Também tinha, né? Mas assim, o que a gente tem é um apagamento de história, Sim. né? Então, assim, Tem isso. com redes sociais, principalmente, que a gente cada vez mais vai emburrecendo, né? Porque a gente Você fica. para de ler. Exatamente, a gente não lê mais. Qual foi a última vez que você conseguiu ler um livro de cabo a inteiro. rabo? Sabe? Então a gente não consegue ler, a gente quer textos cada vez mais curtos, vídeos cada vez mais curtos mais e rápidos. Entendeu? A gente não consegue nem ouvir. A gente não consegue nem ouvir o outro. Ninguém faz ligação Você pra me coloca conversar. no 2. Eu coloco todo mundo. Não tem como não colocar você no 2. Não tem como. Não, mas isso. Se tivesse como, Mas eu não tem me como. orgulho disso, que eu coloco todo mundo no 2. Não, eu acho Coloca até horrível. eu no 2? Todo mundo, Rejane. Sério? Todo Porque eu mundo. falo rápido, é que ela fala muito devagar. Então, mas será que é A Luciana- ela que fala Não, a devagar? Luciana fala muito devagar. Não, ela fala de Eu uma forma explico. compreensiva. É pra Eu conheço uma pessoa que repete, toda hora fica falando a mesma coisa, assim, Aham. fica repetindo. Mas Sim. tudo bem, tem a questão da idade. Tá. E a gente dá esse desconto. Mas a questão é que a Né? gente também, fugindo um pouco aqui do tema, a gente não quer ouvir, a gente não tem paciência. A gente não tem mais paciência. Pra um diálogo, onde um Sim. fala, outro ouve. Não, É. tem que ser 2 minutos ouvindo, aí 2 minutos. Responde em 30 segundos, porque Quem aí você não ouviu o que eu aguenta? falei. Quem aguenta? Volta, desculpa. Raquel, voltando pro assunto. Voltando. Eu acho que eu fiz o inverso da maré. Certo. Eu fui nascida e criada numa comunidade, eu saí da comunidade há muito pouco tempo, mas eu não tinha essa relação de afeto dentro Aham. da comunidade. Eu não sei com a família, né? Sim, Tá. sim. Os familiares que moravam Uhum. mais próximos, mas eu não tinha com a comunidade. Eu não sei se por ter nascido e sido criada num lar cristão, e aí isso ser um posicionamento muito diferente do meu entorno, meus vizinhos me conheciam desde criança. Mas não tinha nem na igreja? Tinha na igreja. A igreja não era na comunidade. A igreja era na comunidade, Tá. era perto de casa até, mas não... Tinha um distanciamento. Mas tinha um distanciamento. Nunca teve essa proximidade que eu fui ter com as pessoas agora. Eu sempre fui uma pessoa de muitos amigos. Muitos amigos. Minha irmã, ela reclamava muito disso, porque eu sempre fui uma pessoa de muitos amigos. Em sua totalidade, pessoas Não negros. não negras. Em sua totalidade, porque a escola que eu estudei era uma escola tradicional, pública, mas tradicional. As relações não eram com pessoas iguais a mim. Eu tinha muito poucos amigos iguais a mim na escola. E que se entendiam, porque às vezes até eram iguais a mim, mas eram mais claros, e não se entendiam como pessoas iguais a mim. Talvez não se entendam até hoje. Aham. Sim. E tá tudo bem. É Sim. isso. Mas quando eu comecei a me relacionar com um homem igual a mim,
Isso fez toda a diferença. Ele foi a primeira pessoa que falou pra mim, cara, você Mesmo não tem uma porque amiga ele igual tinha a mais, você. ele tinha mais Ele tinha consciência muito mais racial, né? consciência racial. Ele foi criado num lar com muito mais consciência racial. E aí, ele que foi a pessoa que me despertou esse olhar. Você não tem amigos iguais a gente. E eu acho que a partir desse relacionamento, eu comecei a entender e a me olhar e a começar a buscar por relacionamentos assim. Hoje eu não tenho amigos não negros. Tenho, porque a gente tem um ambiente de trabalho, porque a gente tem. Eu tenho alguns amigos de infância que eu mantive, mas a minha relação mais próxima são com pessoas iguais a mim. A relação que eu tenho do meu dia a dia, de troca, de confidência, de conversa, para me relacionar, para sair, para curtir, são de pessoas iguais a mim. E eu ascendi socialmente, né? Então, automaticamente, deveria ter me excluído mais. Mas eu fiz o inverso disso. Primeira vez que conheci Luciana no trabalho. A gente já traz pra perto, com ela, com a Carol, nossa amiga. A gente traz pra... Eu sempre fui essa pessoa de trazer pra perto. É 10 minutos de conversa comigo. Se você é igual a mim, você vai ficar comigo. Você não vai... Eu já te mostro quem é quem, perto de quem tu pode ficar. Eu já vou sinalizando. Então, e isso é em qualquer lugar, no ramo de eventos. Eu fiz isso no curso. Eu fiz um curso de produção de eventos, tem alguns anos. Eu cheguei no curso, eu fui identificando com quem eu podia me relacionar. E essas pessoas com quem eu podia me relacionar trabalham na minha equipe comigo até hoje. Então é isso. Eu fiz o inverso. Eu fui trazendo para perto ou pessoas brancas que têm o entendimento racial, que a gente sabe que tem que ter para se relacionar, ou pessoas iguais a mim. Senão... Eu acabo repelindo, e eu sou essa pessoa que acabo repelindo. Se a pessoa não tem consciência racial, não tem entendimento, você não vai saber o que eu sinto, você nunca vai sentir o que eu sinto, mas você vai entender como eu me sinto e respeitar as minhas dores. Essa pessoa está perto de mim. Não tem essa consciência racial, eu normalmente acabo afastando. É natural. Interessante isso aí que você falou de... vou puxar aqui para nós duas. Primeira vez que eu vi a Luciana, eu já puxei para mim. Essa situação, essa atitude, né? Eu também já vi isso em mim em vários momentos. Mas é bem complexo porque a gente também esbarra, na verdade, naquela situação. Vou falar, eu acho que é açaí, mas... mas eu vou falar. Eu gosto. A gente esbarra daquela situação de que, nem todo preto é irmão. Não, mas isso é um conhecimento que a gente vai adquirindo também. Sim, vai, mas é porque o nosso ímpeto, né? Sim, a nossa primeira manifestação que... é de aquilombar, né? Porque, eu quero trazer para perto de mim os meus. Sim. Quero botar todos aqui juntinho de mim para nos protegermos. Mas, infelizmente mesmo, né? Tem ainda essa situação de que nem todo negro é irmão, porque em algumas situações a gente pode verificar que por mais que a gente tenha esse cuidado, esse carinho, lá na frente ou até imediatamente, alguns podem ter uma certa repulsa, né? Mas eu acho que a gente identifica... Vamos lá, dá para identificar. Rápido. Dá. Porque a gente vê muito rapidamente aquela pessoa que ou não tem uma consciência, ou que tá nem aí. Eu tenho, mas eu não tô nem aí. É uma dor que não é minha. Ele entende como... Eu não sei como ele entende, eu não sei. Também não mas entende como uma dor não dele. Às vezes é defesa também, né? Também andei pensando sobre Porque isso. a gente já falou, ignorância é um dom, né? A gente já falou sobre isso. Não, às vezes ser ignorante é ótimo. Mas então, mas às vezes, assim, essa pessoa, primeiro, por várias razões, né? Conforme vai ascendendo, vai se distanciando e vai, né? Ou nunca teve essa consciência do que ele sabe? Sim. Às vezes não. E às vezes mesmo porque é isso, porque nós, seres humanos, a gente tende a esquecer ou a apagar, né? O cérebro apaga o que faz mal pra gente, Sim. né? Por isso que a gente
Ai, como tem eu queria. sempre uma visão muito romantizada, muitas vezes, da infância, pobre, né? Porque a gente esquece a parte ruim, natural do ser É humano. natural. Então, assim, A gente faz isso com tudo, quando a gente perde alguém. sim. ninguém faz isso, sempre Uma vez perder. uma colega minha falou assim, eu não quero mais fazer terapia porque eu não quero ficar revirando em coisas que eu lembro e não me faz bem. Uhum. Então, às vezes, é só sobre isso. Eu Ele, falo isso com a ele minha não quer terapeuta. lembrar Não que é... vou falar da minha família, dos meus familiares, né? Aham, Ela sempre tenta trazer e eu, não, a gente não vai conversar sobre isso. Não vai. sim. Porque só teve uma vez que eu conversei sobre isso, eu chorei. Compulsivamente. Eu não conseguia, era Imagino. inevitável. Aí eu falei, a gente não vai mais conversar sobre Acabou o isso. horário da terapia e você tava Porque chorando, Eu chorei né? por dias, Lu. Foi uma coisa assustadora. Que dói. Porque dói muito remexer em pontos. E Frágeis. assim, são pontos que, querendo ou não, constroem quem a gente é hoje. É. Tem que voltar. Mas eu evito. E evito E mesmo. tá tudo bem, É e você isso. vai retornar em algum momento que você estiver mais É isso, fortalecido. nunca. É. Mas que também a gente precisa também entender que, apesar disso, assim, nós somos múltiplos, né? Então, Sim. nós somos pretos, sim, mas não precisa, nem todo preto precisa ser de direita, né? Não precisa. A gente pode até discordar e a gente discorda. Mas é sobre isso, né? Guarde. Mas é sobre isso, infelizmente. A gente é múltiplo, a gente tem experiências múltiplas. Sim. Cada um tá pensando, né, muitas vezes, no seu próprio umbigo, Na né? individualidade. Defendendo o seu. E, enfim, cada um acredita no que quer. Mas ainda no ponto crítico aqui de não vamos adentrar no assunto política porque é tenso, mas essa Não, nem tem. Não. Continua. Não, mas só nesse sentido de negro de direita, negro de esquerda e tal. Eu acredito, posso estar errada, que em várias situações a ignorância predomina. De ambos os lados, não estou aqui colocando pano quente nem para um nem para outro, mas essa situação da ignorância, que a ignorância consegue nos defender de várias situações. E aí eu acredito que pode ser isso. Porque assim, que acontece? Como hoje em dia é tudo virtual, tudo rápido, tudo imediato, tudo para ontem, não sei o quê, as pessoas não têm mais o quê? Paciência e não querem mais o quê? Ler, se Sim. aprofundar, estudar, né? Porque, tem isso, aquilo que faz, o que você iria fazer em 3 horas, faz em 3 minutos. É aqui que eu vou parar 3 horas para me aprofundar naquilo ali, se algo pode fazer isso aqui para mim em 3 minutos. Então, isso vai nos levando cada vez mais à ignorância, em todos os sentidos. Não estou mais nem falando de política, não. Mas isso faz com que o mundo também esteja nesse caos. E isso vai enfraquecendo os quilombos, né? Vai Total. enfraquecendo a união. A nossa união vai sendo enfraquecida Sim, pela sim. ignorância e pelo desejo de permanecer ignorante. em alguns Ignorante, porque você pontos. tem o livre-arbítrio. Mas aí né? eu vou voltar, Exatamente. porque assim... Tu vai voltar aonde? Porque nos manter ignorante é um processo do capital. Muita coisa. Então, assim, sim. você falou de... a gente tá nessa questão de internet e tudo, tá? Uhum. Mas, assim, é vantajoso para o sistema que sejamos ignorantes em todos os sentidos. Todos. Claro. Né? Porque a gente ignorante não questiona, Não não pensa. reivindica, sabe? Não tem Exatamente. pensamento crítico. Sim. Então, assim, eu não vou ter um pensamento crítico de por que eu estou nessa situação de miserabilidade. Eu tô Sabe? aqui porque eu tô aqui. Eu não ter um pensamento crítico para entender que eu ter que trabalhar com o meu carro, pagar o combustível, ficar mais de 12 horas rodando pela cidade, sabe? Pagar a eu entender que isso não é empreendedorismo, gente. Que eu não sou dono do meu próprio Entendeu? negócio. Eu não Você sou não é. eu não sou dono do capital. Claro que não. Eu estou trabalhando para enriquecer terceiros, Outras pessoas. sabe? Então, assim, eu entender que
se eu adoecer, eu não vou ter direito a nada, Não. sabe? Se eu adoecer, eu não posso Se trabalhar. você não estiver Se eu pagando ficar- algo pra te Então, Pra te dar recompensar. suporte. então, assim, é uma produção de uma população ignorante para perpetuar o status quo. Mas eu vou te falar uma coisa muito sinceramente. Eu tenho isso dentro de casa, tá? É uma escolha. Muitas das vezes é uma escolha. É uma escolha. Há controvérsias. Ah, não, tudo há. Mas assim, eu percebo às vezes algumas situações em que o meu pai, por exemplo, ele se permite se alienar em situações, em pontos Uhum. que é uma escolha dele. É uma escolha, talvez pelo não letramento em todos os sentidos, porque ele nem não terminou o colégio até o final. Mas, assim, é uma escolha. É uma Sim. escolha. Tudo é uma escolha. Eu acho. Não tudo é uma escolha. Porque pra gente nem tudo é uma escolha. E muitas das vezes essa opção nem chega nas nossas mãos, né? Mas em alguns casos é uma escolha. Eu vejo meu pai como uma escolha hoje. Não foi uma escolha para ele não terminar a escola. Não foi. Ele não tinha essa opção. Ele tinha que trabalhar, ele tinha que fazer Uhum. dinheiro, ele tinha que sustentar a família, porque o pai dele simplesmente sumia por meses e não dava R$1 dentro Sim. de casa. Então, não foi uma escolha para ele não estudar. Mas Hoje, já há um aos tempo atrás. 61 anos de idade, com o seu próprio negócio, se mantendo, sustentando a sua casa, sustentando a sua família, eu acho que hoje passou a ser uma escolha algumas ignorâncias. Mas é aí é que tá. Porque pode ser, e eu acho que a gente precisa ser um pouco. Eu esqueci a palavra assim. Tolerante, não. Não era bem essa palavra assim, mas a gente precisa. Porque assim, Relevar. porque os nossos pais Eu acho que tiveram É outras uma outra geração. Talvez pra ele alcançou o ápice, sabe? Não, ele Eu- com certeza acha que ele alcançou o ápice. Então, porque ele fez muito mais do que os pais dele Muito fizeram. mais do que os pais o dele exemplo que fizeram. ele teve. Sim. Então, assim, E a forma como fazendo- ele hoje vê as filhas dele Sim, crescendo, exatamente. sendo mais do que ele, Exatamente. com certeza. Quando ele começa a fazer o comparativo da vida. Não então, tem assim, como, não sim. veja seu pai com a sua perspectiva, assim, do que você teve, o acesso que você teve, a mente, o que, né, a sua mente se abriu ao longo, né, as experiências que você teve. Tenta ver seu pai com a experiência que ele teve, com a vida que ele Sim. teve. Então, Não, assim, eu talvez pra ele, né, talvez ele precise, essa questão da rede de apoio, você precisa ser um pouco da rede de apoio dele nesse momento. Dá um livro pra ele, A gente uma tenta. revistinha. Não, o pai dela já escreveu um livro, meu Olha bem. só, gente, que É amor. por tenta, isso Flor. que tem situações que ela deve ficar irritada. Porque a gente senta pra conversar com ele. A mesma conversa que a gente tem com ele, a gente tem com a minha mãe. Minha mãe fez faculdade, acabou tendo um pouco mais de acesso, mas ainda é um conflito. Mas enfim, a gente conversa com ela sempre que a gente pode. E ela tem essa escuta sensível. Sim. De parar, ouvir, questionar, não entender, mas perguntar. Não, meu pai levanta e sai, porque ele não tem paciência. Ele Será que dói diz pra a ele? gente Pode generaliza. doer pra ele. Como dói pra você falar falar de família Familiares, extensa, né? pode doer pra ele também. Pode doer, mas aí ele também não entende, Não. não tem esse entendimento de que Mas doa. ele não Mas acho que assim, explica, não expõe. enfim. Vamos parar de falar de meu pai. Vamos parar. Mas acho que Inclusive, ele escreveu um livro maravilhoso, quem quiser comprar. Fala o Escreveu um nome. livro. Histórias de um motorista, de um taxista, no Rio de Janeiro. Ah, que lindo. Deve ter muitas histórias Muita interessantes. coisa, né? Muitas histórias. Ai, gente, olha, esse assunto é tão bom, complexo, tenso. Ele é E o mesmo. nosso tempo tá bem Acabando. Como que vocês... Já? Vamos lá, assim, rapidinho. Falta pouco. Como que vocês, fora Falta contato interpessoal, assim, o que vocês buscam, assim, para um aquilombamento cultural, talvez, assim, né? Fora de contato com pessoas, assim, filmes que vocês buscam. Tudo.
Ai, gente, eu tento sair desse looping, mas eu só consigo assistir coisa de negros. Eu também. Eu queria. A gente até conversou, acho que foi na reunião, não me lembro mais que a gente conversa toda hora, mas acho que foi você que falou que tenta não assistir. Não. Dependendo do Filmes, assunto. foi. Filme, né? Foi. Não. Que tem gente preta sofrendo. Então. Não, eu passou um pretinho, opa, Eu também, eu Coloca. ponho lá na lista, demora a coloco na assistir. lista. Demora a assistir. Mas eu quero ver outras narrativas, sabe? Mas é porque Aham. não tem. Então, aí essa questão também vai de encontro. A gente tem pouquíssimo tempo, mas vai de encontro a questão de aquilombar. Porque as narrativas, elas são sempre voltadas para o nosso tempo de sofrimento da escravidão, de que o negro isso, o negro aquilo, que o negro sofreu, que o negro foi pro tronco. E porque ninguém exaltou lá nos primórdios e na escola, ninguém exaltou a história do negro que Sim. trabalhou, que conseguiu até esqueço o nome, mas a alforria, que conseguiu, que fazia, que aquilombava das mulheres que vendiam doces, mas assim, de forma de exaltação. Uhum. É sempre na forma de sofrimento. Uhum. Gente, isso é muito Mas difícil. os filmes. Então, mas eu, inclusive, assisto muitos filmes de pessoas pretas, e aí brinquei que passou preta, eu tô clicando, Uhum. porque eu aprendi muita coisa com muitos livros, com Sim. muitos filmes, na verdade. Aham. Muitos filmes. Eu assisti vários filmes, Uhum. e eles foram, assim, muito importantes para eu conhecer um pouco da história numa versão mais suave, mais leve, mais Uhum. delicada. Então, eu consumo, e aí, como através da minha irmã, acabo consumindo muita arte, né? Sim. Eu vou a muita exposição e conheço alguns artistas, conheço uma galera curadora de arte. E aí acabo consumindo muita arte. E na música também. Na música. A música. Meu ouvido só toca. Determinados artistas. específicos Porque a gente só vai artistas. falar se eles o quê? Forem nossos parceiros. Claro. Ai, Mas é gente. isso, eu consumo muita coisa, porque eu consumo a arte através de filmes, né? Sim. Livros eu compro, mas é isso, a gente não consegue ler Não na sociedade. consegue. Nós temos que mudar, hein, gente? Nós temos que fazer um pacto De ler pelo menos um de livro. conseguir, pelo menos, finalizar um livro em 6 meses. Poxa, 6 eu- meses, isso quando tudo. eu quando eu Fica era um ano adolescente, na sua eu lia prateleira. quando eu era adolescente, eu lia um livro por mês. Exato. É mesmo? Eu gostava muito de ler. Mas aí o Eu tempo lia mais muda, também. né? É isso, né? Mas eu também lia muito romance, muita Sim. literatura de Outras, poema, essas outras coisas. vertentes. Então, gente, nós temos que finalizar, né? Eu quero. Caraca, tinha 3 páginas. Não, 2 páginas. era Não, uma. 2 Tá. páginas. É. Mas a gente acho que esgotou. Não, eu quero só rapidinho, assim, pra gente finalizar, assim. Sim. Que vocês deem alguma indicação de alguma coisa que a gente pode deixar aqui para os nossos ouvintes, para de repente introduzir essa história, ou essa questão de. Aquilombar? Alguma coisa que te marcou, que foi uma referência para você. Pode ser filme, pode ser, sei lá, novela, livro, sim, qualquer coisa. Cara, eu vou. Enquanto você tá pensando que essa cara foi de. Eu vou sugerir a coletânea da Feminismos Plurais. Eu não vou falar um livro específico, porque lá tem vários bons que nossos ouvintes, nossos telespectadores vão poder escolher e o que mais se adequar ao momento, né, de cada um quando acessar. E, então, a coletânea do Feminismos Plurais é bem interessante e vai conseguir abrir a mente de bastante gente, assim, eu espero, para que consigamos nos aquilombar, ter mais esse letramento racial, que é importantíssimo. E, para finalizar,
a minha fala aqui, eu acho que esse assunto, esse tema nosso deveria ter mais uns 2 episódios, porque Com certeza. ele é bastante vasto, extenso e não dá para falar em Quilombaço, uma parte hora. 2. Exato, porque assim a gente precisa esmiuçar mais, porque Sim. acho que como a gente quer tudo para ontem, um podcast, um corte, eu acho que vai conseguir chamar, né, pessoas para sair da ignorância, Sim. digamos A assim. gente pode convidar um convidado para fazer parte dessa conversa com a gente no próximo. Acho com justo. No certeza. parte 2. Vambora. Sim. Bom, minha Rejane. indicação não é um livro, não é um filme. Minha indicação é participe de rodas de conversa. Vá Boa. a rodas de conversa. Escolhe uma com um tema que você considera importante Boa. e participe de rodas de conversa. Pessoas não negras que quiserem participar serão muito bem-vindas, Bem-vindas. mas neste lugar você só escuta. É ouvinte. Você não fala. As outras pessoas negras podem falar, discutir, conversar, mas esse é o meu conselho. Assista, vá a uma roda de conversa. É muito importante, eu acho que enriquece muito a gente. Ouvir o outro é uma sensibilidade absurda e que faz toda a diferença para um crescimento e um aquilombamento. Cara, eu concordo. Perfeito. E eu acho que é bem nesse sentido mesmo. A minha indicação seria olhar ao seu entorno e ver se tem pessoas pretas iguais a você. E se não tiver, busque, né? Porque você vai ver como o nosso trato é diferente, né? Assim, como nós somos iguais, na verdade, né? E como a gente fica à vontade entre nós. Sim. Então, acho que isso faz toda a diferença. Então, procure se relacionar com pessoas iguais a você. É isso. É Arrasamos. isso. Temos um episódio. Temos um episódio. Então, não esqueçam de curtir, compartilhar nosso conteúdo. Sigam a gente nas redes sociais. E a gente se vê no próximo. É isso.